Pessoal, vamos fazer pequenos ajustes aqui. Então, eu vou selecionar a ferramenta de seleção retangular e vou selecionar uma parte da boca. A gente sabe que a gente pode fazer com aquele filtro de dissolver, mas é uma outra técnica para vocês usarem. Então, fiz a seleção e vou lá, editar, transformação, e vou usar deformar, que na realidade é o ARP em inglês. Cliquei ali e posso fazer um ajuste pequeno na boca, olha, nada muito forte. Fiz, ele cria uma malha, posso fazer ajustes ali, dou um Enter, Ctrl D para desfazer a seleção. Não se preocupem com isso aqui agora, provavelmente ele vai sumir. Depois que a gente usar um desfoque, um filtro de desfoque. Eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, para o nariz. Só que eu vou deixar uma seleção um pouco maior aqui e vou lá, editar, transformação, deformar. Ó, e vou mexer um pouco no nariz dela. Ctrl D, desculpa, Enter e Ctrl D para desfazer a seleção. Aquilo ali é porque a gente puxou. Só que antes da gente mexer ali, o que a gente vai fazer? Deixa eu ficar lá nos meus históricos, ó. Como ela era antes e como ela ficou agora com esse ajuste que nós fizemos. Ok? Então, fizemos esse pequeno ajuste. O que a gente vai fazer? Eu vou aplicar um filtro de desfoque no rosto, só que antes eu vou converter num filtro inteligente. Então, com a camada desbloqueada, filtro, converte para filtro inteligente. Por que a gente converte para filtro inteligente? Isso a gente já sabe, já vem de um longo tempo para a gente poder editar o filtro, tirar a máscara, aplicar módulo de mesclagem, um monte de coisa que a gente consegue fazer. Convertendo para filtro inteligente, eu vou filtro, desfoque de superfície aqui, ó. Que é o Smart Filter. Smart Filter não, Surface Blur. Então, desfoque de superfície aqui. E aí ele dá aquele desfoque que a gente já conhece, né? Que deixa a pessoa ali com esse formato de cor um pouco artificial. E a gente pode regular, por exemplo, o raio do desfoque e o limiar, que na realidade é os tons de cinza ali que vai acentuando mais ou menos. Se não sumir aquela partezinha ali que a gente vai mexer, depois a gente acerta ele com uma ferramenta de correção. Quando a gente aplica o filtro, ele é um filtro inteligente, ele fica como máscara. Então, nessa opção aqui, eu posso estar voltando para o filtro a qualquer momento. E aqui onde tem essas duas setinhas, se eu der um duplo clique, eu consigo usar o módulo de mesclagem do filtro com a pele. Então, por exemplo, eu posso usar tons de escurecer, aí vocês viram que já desfocou, saiu quase aquela linha ali, só que realça sardas. Eu posso usar o sobrepor, que também já saiu aquela opção ali, e aí deixa ela bastante branca. Mas o que a gente pode também estar usando? Eu posso escolher um filtro que eu queira, ou escurecer, multiplicação, não quero deixá-la muito vermelha, os tons mais escuros vão deixar ela muito brilhante, né? Então, geralmente, a gente fica nesses meios termos ali. Uma luz direta, ou uma luz brilhante, realça demais, ou até fico no sobrepor, que ele consegue dar um meio tom. O que a gente consegue também fazer? Deixo esse módulo de mesclagem e mexo na opacidade que o filtro está interferindo sobre a pele dela. Ó. Então, a gente usou um módulo de mesclagem do filtro com a pele e ainda disse que não vai ser tudo aquilo, ou seja, eu vou mexer na opacidade daquele filtro. Feito isso, ó, viram que já sumiu aquele raio, eu posso retornar para o nome do filtro e aumentar um pouco mais o meu desfoque, por exemplo. Ó, aumentei um pouco mais o meu desfoque, aí aumentando ele não vai dar tanta diferença assim, ó. Posso mexer no limiar ali dela. Ó, e aí, só tem que cuidar pra gente não exagerar muito.
aí ele já dá aquela diferença, mas não aquela diferença muito brusca que a gente está acostumado a ver ali. Então, a gente consegue fazer isso. Com isso, se ainda assim vocês quiserem usar um ajuste, posso, por exemplo, pedir curvas, um ajuste de curvas e mexer um pouco nos tons da foto, se eu quiser. Certo? Aqui não ficou tão bom, a gente vai tirar curvas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente consegue fazer pequenos ajustes, usando o filtro sim de desfoque, mas com moderação. Como é que a gente veria o antes e o depois dela? Vamos lá para os nossos históricos. Janela históricos. Aqui é como ela estaria antes e aqui como nós deixamos ela depois. Isso com pequenos ajustes, né? A gente conseguiu um efeito bem melhor para a foto.